Bom dia a todos e a todas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queria agradecer as palavras de carinho, de boas-vindas do Padre Aguinaldo e cumprimentar a todos vocês, muitas amigas e muitos amigos que eu estou tendo a oportunidade de rever, alguns outros conhecendo hoje, aqui de toda a área do Conselho Metropolitano de Jundiaí, da Sociedade de São Vicente de Paulo. E também cumprimentar a todos os nossos vicentinos e a todos os nossos amigos e amigas que estão acompanhando o nosso encontro através da TV Século XXI. É uma oportunidade de podermos falar um pouco mais da nossa espiritualidade vicentina, apresentando a Sociedade São Vicente de Paulo e apresentando o nosso carisma a esses nossos amigos que estão nos acompanhando e ainda não conhecem o nosso trabalho, e a oportunidade para nós aqui também aprofundarmos, não ensinar nada, porque todos nós somos soldados e caminhamos na nossa busca de servir a Deus na figura do pobre. Eu, quando falava aqui na minha chegada, na minha apresentação, que eu sou nascido em Juiz de Fora, em Minas Gerais, moro em São Paulo, na capital, há alguns anos já, mas quando eu estava falando, eu lembrava de 1985, quando eu entrei para a Sociedade São Vicente de Paulo. E em muitos momentos, eu gosto de fazer essa reflexão e relembrar a minha entrada, o momento que eu comecei a participar da caminhada vicentina. Por quê? Eu acho que essa reflexão, esse pensamento, essa meditação é importante para mim, porque eu confio e acredito plenamente que a minha vida se transformou a partir do momento que eu dei o meu sim para a vocação vicentina. A minha vida como homem, a minha vida como cristão, a minha vida como católico se transformou. E ela se transformou, aí eu gostaria de rapidamente falar para os nossos amigos que estão acompanhando pela televisão, como foram os nossos amigos lá em 1833, na França, ao criar a Sociedade São Vicente de Paulo. O hoje bem-aventurado Frederico Ozanam, então, na época, um jovem com 20 anos, e mais 6 pessoas, quase todas jovens, criavam a Conferência da Caridade no dia 23 de abril de 1833, como uma resposta aos anseios da juventude daquela época. Após uma provocação, eles se sentiram impulsionados, motivados a ter algo na prática que pudesse mostrar a fé que eles tinham e o evangelho que eles seguiam. Não dava mais para ficar uma fé ou para ficar uma profissão religiosa somente da palavra, somente dos braços. Era preciso algo mais concreto, era preciso algo que eles se sentissem verdadeiramente seguidores do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essas 7 pessoas, sendo 6 jovens, criaram a Sociedade São Vicente de Paulo em 1833, como uma resposta aos anseios da juventude, mas que em algo que eles pudessem viver na prática a sua vocação católica. E eu gostaria de chamar a atenção, porque a gente tem dificuldade hoje de imaginar algo sendo criado há mais de 180 anos atrás. A realidade da época, a cultura da época, os modelos da época. E como o mundo, como a sociedade e como a própria igreja, a Sociedade São Vicente de Paulo também no seu início foi criada talvez com um pensamento um pouco machista, porque
só tínhamos homem participando da sua fundação, e assim foi por mais de 120 anos, tendo a participação só masculina. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, principalmente das consórcias, que é a forma como a gente chama as mulheres vicentinas, e das demais mulheres que nos acompanham, da importância das mulheres na fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. Porque Frederico Ozanam e seus amigos, ao fundar a sociedade, queriam que fosse algo concreto e uma resposta ativa e afetiva da sua vocação católica. Mas eles tinham dúvida do que eles poderiam fazer na prática para viver essa prática da caridade. E aí o que acontece? Eles foram se aconselhar com uma mulher, com uma irmã, filha da caridade, uma irmã da caridade, de uma instituição que foi fundada por São Vicente de Paulo, e a irmã Rosalie Rendy foi, então, aquela que deu a grande orientação a Frederico Ozanam e seus amigos, que até os dias atuais faz com que nós, vicentinos, tenhamos, na orientação dela, a nossa principal obra vicentina, que qual é? A visita aos pobres no seu próprio domicílio. Irmã Rosalie, lá em 1833, na França, falava com Ozanam e com os demais jovens: nós temos dificuldade de que pessoas idosas possam ir até as periferias de Paris e visitar os nossos irmãos necessitados na sua própria casa. Que bom seria se vocês, jovens, pudessem fazer dessa forma. E Ozanam, então, abraçou essa orientação, esse convite, essa inspiração divina, talvez, de irmã Rosalie, e a partir daquele momento, no início da Sociedade São Vicente de Paulo, eles definiram que o trabalho prático deles seria feito com a visita domiciliar ao pobre, semanalmente. E de 1833, a gente caminhando até os dias atuais, olhem só como as obras de Deus. Em 1833, iniciamos a nossa instituição em Paris com 7 pessoas. Hoje, somos mais de 700 mil vicentinos presentes em 150 países. Em 150 países, mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, crianças e adolescentes têm nas conferências vicentinas a maneira de caminhar em busca da sua santificação. E em todos os lugares, nunca abandonando o nosso espírito primitivo e o conselho de irmã Rosalie, de estar com o pobre no seu próprio domicílio, onde quer que ele esteja. E essa é, então, a grande motivação, é a grande explicação por que a Sociedade São Vicente de Paulo está viva e atuante tantos e tantos anos depois. De 1833 para cá, nós já temos 182 anos de vida. E eu pergunto para cada um de vocês que estão aqui presente e para quem está em casa também: quantas empresas, quantas instituições nós conhecemos que têm uma vida tão duradoura como a nossa? Quantas empresas, quantas marcas você já ouviu falar, você já talvez consumiu até aquela marca e se acabou, foi embora pelo espaço? E até mesmo alguns movimentos de igreja, algumas organizações não governamentais, vieram, muita força, passou uns meses, alguns anos, algumas décadas e acabaram. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela não. 182 anos que seguimos a nossa caminhada porque somos uma obra de Deus. E por que somos uma obra de Deus, mantendo isso claramente e vivamente em nossas ações? Porque o vicentino
ele encontra no pobre a figura do próprio Cristo. A nossa organização, para aquelas pessoas que não nos conhecem, é algo muito simples. Reunimos esses 700 mil membros no mundo e esses mais de 200 mil membros no Brasil em reuniões semanais nas conferências vicentinas, que se reúnem em quase todas as paróquias Brasil afora. Essas conferências vicentinas, grupos formados por homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, eles se compõem entre 5, 6, até o máximo de 15 membros, e semanalmente se encontram para uma reunião, onde eles possam ter um momento de espiritualidade, de uma leitura de aprofundamento da nossa fé, ou de algum tema, e temos também a oportunidade da oração na nossa reunião, e a oportunidade de conversarmos dentro da conferência sobre as nossas famílias atendidas. Porque a Sociedade São Vicente e Paulo, ao visitar semanalmente os pobres, tem condição de definir e saber qual a melhor e maior forma de ajudar essas pessoas que são confiadas a nós. O vicentino conhece o pobre por ser amigo do pobre, por estar com o pobre no seu dia a dia e ter a amizade e a intimidade de entrar na sua casa. E esse ano, todos os anos, nós temos um tema de estudo para a Sociedade São Vicente e Paulo no Brasil, e esse ano nós estamos estudando o tema Tecendo a Caridade, que desde o início do ano temos estudado, lido em nossa reunião da conferência, onde a gente tem aqui o pensamento de Frederico Ozanam, de São Vicente de Paulo, com muitas ideias, com muitas meditações, de muita riqueza para a nossa caminhada vicentina. Mas, ao propormos o tecer a caridade, queremos chamar a cada um de nós, não somente os vicentinos, mas todos os cristãos, que possamos, como os bons e as boas tecelãs, construir a caridade, fio a fio, passo a passo, reunindo e estando próximo dos nossos irmãos necessitados, conhecendo a sua realidade, para que possamos, através das nossas ações, transformar e mudar as estruturas da vida desses nossos irmãos necessitados. Todas as semanas, quando vamos até a casa de um irmão ou de uma irmã pobre, fazer uma visita, algo forte tem que tocar no coração de cada um de nós. Porque nós, da mesma forma que minutos atrás estávamos aqui reunidos, no momento de oração, no momento de espiritualidade, fazendo a nossa adoração ao Santíssimo. Com muito respeito, enxergamos ali nesse momento o próprio Deus, que vem encarnado e vem ser opção através da Eucaristia para o nosso crescimento como homens e mulheres, como pessoas. Mas nós, vicentinos, temos a oportunidade desse contato íntimo com Deus também, além de ter esse momento na Eucaristia, de termos esse momento também na visita ao pobre. Quando saímos de nossa casa e vamos até a casa dos pobres, nós estamos tendo a oportunidade de visitar um sacrário vivo. Não sou eu que estou falando isso, é Cristo no seu Evangelho, lá em São Mateus, no capítulo 25, quando ele nos chama e nos fala que quando você dá água de beber ao irmão que está com sede, você está fazendo isso ao próprio Deus. Quando você está vestindo quem está nu, você está fazendo isso ao próprio Deus.
quando você está dando de comer a quem tem fome, é a Deus que você está fazendo isso. E ai de nossa fé, ai de nossa vocação, se não for esse o pensamento que nos impulsiona quando vamos até a casa dos pobres. Frederico Ozanam dizia que a experiência Frederico Ozanam, nosso fundador, dizia que a nossa experiência desse contato com os pobres faz com que, com o tempo, percebamos que não somos melhores do que eles e nem iguais. Pelo contrário, somos piores, porque talvez não teríamos condição de suportar o que eles suportam e o que eles vivem. E nós vamos até a casa dos pobres com uma proposta de mudar aquela realidade deles. Infelizmente, erradamente, mas infelizmente, alguns lugares as pessoas interpretaram erradamente os vicentinos como apenas entregador de cesta. Não somos. O nosso grande objetivo, o nosso grande trabalho com os pobres é buscar a mudança de estrutura daquilo que eles vivem e buscar promover aquelas famílias. São Vicente de Paulo foi o nosso inspirador. A Sociedade de São Vicente de Paulo foi criada muitos anos depois. São Vicente já tinha morrido há muitos anos, mas Frederico Ozanam e seus amigos tiveram em São Vicente de Paulo a inspiração para o nosso trabalho prático da caridade. Então, São Vicente é o nosso inspirador e serve muito para a nossa orientação desse contato com os pobres. São Vicente de Paulo dizia: a única maneira dos pobres perdoar o pão que lhe damos é porque esse pão é dado com amor. São Vicente de Paulo quer nos mostrar que em muitos momentos, em muitas oportunidades, é humilhante para o homem, para a mulher, ter que receber o sustento básico. A única coisa que pode fazer com que isso alivie e nos faça ter a tranquilidade que estamos fazendo a coisa certa, é se vamos fazer isso com amor. O vicentino não conhece o pobre por número, não conhece o pobre como estatística, ele conhece o pobre pelo nome, porque semanalmente está em contato com ele, na sua casa, no seu domicílio. E aqui vem um outro aspecto, um outro ponto muito importante da nossa espiritualidade vicentina, que mostra o como conseguimos construir essa grande teia da caridade durante todos esses anos, é porque nós, vicentinos, estamos dispostos a estar com os pobres, a visitar os pobres, onde quer que seja a sua casa naquele momento. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, visitamos os pobres, como Sociedade de São Vicente de Paulo, nos hospitais, levando uma palavra de apoio, de carinho, de motivação, porque naquele momento, para muitos irmãos, a sua casa é aquele leito hospitalar. Os vicentinos visitam em várias cidades brasileiras os presídios, fazendo um trabalho junto àqueles nossos irmãos e irmãs que, esquecidos pelo poder público, jogam-os em locais de fabricar marginais e que muitas vezes falta o principal porque falta amor. E é lá que em muitos lugares os vicentinos vão visitar essas pessoas. Os vicentinos visitam os pobres nas suas casas, em favelas, em comunidades, em locais pobres das grandes e das pequenas cidades. Os vicentinos visitam os nossos irmãos e nossas irmãs que moram nas ruas. Quantos e quantos irmãos nossos, totalmente privados do mínimo da dignidade humana, são jogados às traças, são jogados às ruas. Só para a gente ter uma ideia, no município de São Paulo, nós temos hoje quase 20 mil pessoas que moram nas ruas. Minha irmã, 20 mil pessoas que são feitos à imagem e semelhança de Deus e são jogados nas calçadas
e muitas vezes são privados até de dormir nas calçadas, porque se correm risco de pessoas botar fogo, fecham os locais para que não possam dormir. Esses irmãos e irmãs são feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós, vicentinos, queremos amar o Cristo na figura do pobre. Seja ele na situação que esteja. Colocou-se a situação na frente do vicentino, pode ser que eu não vou conseguir resolver o problema, mas com o meu amor, ele vai poder contar. Com a minha disponibilidade, ele vai poder contar. E precisamos, como cristãos, como católicos, como igreja, seguir as nossas convicções, a nossa fé, seguir o Evangelho de Jesus Cristo e lutarmos por um mundo melhor. Eu lembro aqui do queridíssimo Papa Francisco, onde eu acho que todos nós católicos, ou melhor, onde toda a humanidade está tendo a oportunidade de conviver e aprender com um homem santo, humilde, simples. Eu falo para vocês que eu sonhei muito na minha vida de poder ver a igreja como o Papa Francisco está nos pregando, uma igreja próxima do povo, uma igreja mais unida às verdadeiras necessidades da sua gente. Eu lembro aqui um padre fazendo uma pregação muito bacana sobre o Evangelho do lava-pés, onde Cristo colocou o avental e lavou os pés dos apóstolos e beijou depois. E esse padre falava: nós precisamos hoje de uma igreja talvez menos paramentada e com mais aventais, porque precisamos talvez de uma igreja que vá ao encontro dos pobres, servir e amar os pobres. E eu pego aqui uma colocação do Papa Francisco, na sua carta de exortação à alegria do Evangelho. Esse mês passado foi publicada uma nova encíclica, que é Louvado Seja, que é muito bacana, mas ele fala que o Papa Francisco, na exortação à alegria do Evangelho, eu acho que é algo que a gente precisa pensar um pouquinho em nossas conferências, em nossas comunidades, em nossas paróquias, em nossa vida. Diz o Papa: desejo uma igreja pobre para os pobres. Eles têm muito a nos ensinar. É necessário que todos nos deixemos evangelizar pelos pobres. Somos chamados a descobrir Cristo neles, não só emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através dos pobres. Isso quem falou foi o Papa Francisco, e que tem que ser algo que todos nós católicos precisamos mais. Eu acho que chega o momento para que possamos construir um mundo melhor, um mundo mais justo, onde as estruturas do mal sejam verdadeiramente transformadas e mudadas. Nós precisamos sair um pouco do pedestal. Precisamos sair um pouco da visão de nos julgarmos superiores a eles. E como vicentinos, como Sociedade São Vicente e Paulo, como família vicentina, aí englobando todos os nossos ramos que foram fundados ou inspirados em São Vicente e Paulo, hoje, mais tarde, nós vamos aprofundar um pouquinho também sobre a família vicentina, mas todos nós que somos tocados pela espiritualidade vicentina, precisamos partir para a prática de construir um mundo melhor. Não dá mais para ficarmos esperando as coisas acontecerem. Nós, como pessoas comprometidas com o Evangelho e comprometidos com o mundo mais justo para todos, precisamos lutar
para que os nossos governantes e o nosso povo busquem uma vida de mais igualdade. Não dá para falar que o projeto de Cristo está sendo cumprido quando a gente tem muito poucos concentrando muitas riquezas e uma grande parte da população dividindo a miséria. Isso é contra o plano de Deus. Sabemos de todos os nossos desafios, de todas as dificuldades que temos para fazer esse trabalho. Mas a Sociedade São Vicente e Paulo, através de sua simplicidade, através de sua organização e, principalmente, através de sua fidelidade ao Evangelho de Cristo, de amar e servir os pobres, ela convida a cada um de vocês para que juntos possamos fazer um mundo melhor. Que cada um possa, através da sua ação, São Vicente de Paulo dizia, precisamos passar do amor afetivo para o amor efetivo. Muitas vezes não basta ficar, eu amo, eu faço, eu adoro. Temos que ir para a prática, fazer que com os nossos gestos e as nossas atitudes possamos mudar a vida de tantos irmãos e tantas irmãs que precisam da gente e vivem à margem da sociedade. Eu encerro lembrando aqui o grande apóstolo da caridade, Dom Helder Câmara, brasileiro, e Dom Helder Câmara, quando perguntado, não é muitas vezes difícil suportar e conseguir carregar o irmão quando ele está no momento de dificuldade? E Dom Helder dizia, os nossos irmãos e irmãs são muito pesados para carregá-los nas costas. Por isso, eu os trago no coração. Muito obrigado, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Kaique, obrigado Kaique pela participação.